Bem-vindos a mais um episódio aqui do Videocast da Transporte Moderno. Eu estou com o Eduardo Marchetti, que é gerente da Automec. Eu tenho tanta coisa para te perguntar. A gente está no quarto dia. Esse evento tem uma dimensão impressionante. São 1.500 marcas, mais de 30 países, não é isso? 90 mil pessoas esperando, visitantes. É isso. Conta um pouco de tudo que está acontecendo. Vamos primeiro focar nessas 1.500 marcas, 30 países. O que é o mercado? Vamos lá. Primeiro, Valéria, muito obrigado. Imagina. Muito bom estar aqui com vocês. Uma mídia que realmente desse tamanho, né? Prestigiando a gente. Fico muito feliz. E sim, os números bem exatos, se a gente for falar... antes de falar de 23, vamos falar de 25, vamos falar de 23. Tá. 23 ele já foi uma edição histórica, foi a maior de todas até então. Saindo da pandemia, a gente tinha o impulso de que todo mundo queria voltar para a vida, né, normal. Uhum. Então foi grande e a gente pensou talvez tenha sido o maior de todos, né? Uhum. Mas a gente já está com o maior de todos de novo, né? Isso em todas as métricas, expositores, visitação... Métricas. E tamanho, inclusive, porque aqui nós estamos dentro do maior local para eventos da América Latina. São Paulo Expo. E não tem mais para onde crescer. São o quê? Eu tenho aqui um número, são 105 mil metros quadrados. Mais de 105 mil metros quadrados total, considerando parte de dentro e parte externa, de fora. Tá. E a gente usa tudo, né? Nós usamos tudo. Realmente é um espaço muito grande, a gente já não tem mais para onde crescer. E aí que está a arte da coisa, né? Fazer com que o evento seja cada vez mais legal e maior. Para esse ano, 2025, a gente conseguiu aumentar 1.500 metros quadrados de stand, que foram 700 para os nacionais que ficam na Marquise, já falo sobre a estratégia daqui, que foi muito legal, que tem a ver com o Drift, e 750 metros de internacional, na tenda nova com ar-condicionado que a gente criou na área dos internacionais. Tá. Então, isso foi uma necessidade, porque muita gente querendo entrar, e a gente nessa limitação falou, vamos abrir, vamos fazer uma estratégia nova, e com isso angariamos muitos outros expositores internacionais. 2023... a gente estava com 11 países expositores, tá. E agora se a gente for na conta certinho, nós estamos com 26 países expositores, mais o Brasil, né? Isso é um salto muito grande. Falando da conversa, né, da dificuldade que hoje a gente tem de conseguir hoje talvez comprar um carro zero, quem tem um carro usado, que a situação mudou, né? O que aconteceu socialmente com todo mundo depois do Covid, depois da guerra da Ucrânia, com a escassez de alguns materiais e tal. A situação da compra de um carro novo, ela dificulta um pouquinho. Então, muita gente prefere manter o seu carro por mais algum tempo, faz uma bela revisão e aí ele utiliza a nossa feira, né? Todo mundo da nossa feira, ele alavanca, vai trocar o amortecedor, o freio, os fluidos e tudo que precisar. Ou ele vai comprar um outro carro um pouquinho mais novo e vai fazer a mesma coisa. Entendi. Quer dizer, essa alavancagem... É reflexo direto do comportamento do mercado. Exatamente. A Automec. Absoluto, tá. Absolutamente. E como é um segmento que está em franco crescimento, ele não para. A gente olha, eu particularmente, eu não vejo o final. Né? Por quê? Porque ainda tem essa situação onde as pessoas estão mudando o comportamento para cuidar do próprio carro. E isso está acontecendo. Os estrangeiros também estão vendo. Por isso que a gente tem hoje mais do que o dobro de países participantes. A gente tem os países tradicionais que participam com a gente, que é China, Turquia, Itália, Coreia, Índia, temos a Argentina, né? Temos os fortes que estão com a gente, mas começamos a receber outros e algumas surpresas. Então, a Polônia veio com um pequeno pavilhão, aí vem Japão, Estados Unidos, Alemanha, Holanda, de repente temos Luxemburgo, Vietnã, Islândia, Dinamarca, Tailândia, quer dizer, são países que a hora que a gente pensa, fala, putz, eu não imaginei que eu fosse ter alguém, né? E eles estão vendo oportunidade, estão vindo para cá e a gente vem conversando com eles, a gente já passamos da metade da feira, eles estão felizes pra caramba. Então isso reflete muito o crescimento que a gente tem. Outra diferença nessa Automec, me corrija se eu estou errada, mas tem
tem uma percepção de experiência Isso. Que é muito forte, né? Tanto na área externa, como de conteúdo, como de experimentação mesmo, né? Muito. A gente sabe que a Automec, ela é... O que é um evento, né? Coloca o expositor, coloca o visitante, sentam, fazem negócios milionários, maravilhosos, todo mundo feliz. Mas para eu garantir que eu já tenho mais de 30 anos e os meus próximos 30, 40 anos, eu preciso garantir que seja muito legal. Só isso não é suficiente. Então, o que a gente faz? A gente cuida da parte do que a gente chama de Automec Experience, tá? Então, nós olhamos, avaliamos o que o consumidor, o visitante e expositor estão falando para a gente em cada evento, mastiga isso, entende isso e transforma isso em ação em prol do segmento. Uhum. Esse ano a gente foi, eu diria que é uma tríade, tá? 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar da informação. Conteúdo. Tá. Então nós temos os mais renomados e expert nos temas da atualidade, dando palestras na arena de conteúdo. Eletrificação, ADAS, ESG, administração moderna, tudo para trazer para todo mundo a possibilidade de entender o que vem pela frente. A gente sabe, até outro dia, né, você tem um carro zero, um carro elétrico zero, você vai levar ele para a concessionária. Mas a gente sabe o comportamento do consumidor. Quando acaba a garantia, naturalmente ele vai para o amigo dele, para o mecânico de confiança e fala, tá aqui o meu carro elétrico. Se a gente não ensinar para eles os perigos e as vantagens e as diferenças de um carro elétrico, quem vai fazer? Né? Então esse é o nosso grande mote, trazer informação nesse sentido. Está sendo um sucesso maravilhoso. Para o consumidor e para o profissional. E para a gente. E as empresas que patrocinam, que colocam o nome dentro da arena, elas passam a mensagem de que elas estão junto com a gente em prol do segmento. Né? Não é uma questão comercial de falar, patrocina, aparece. Tudo tem um motivo. Né? E a gente vai muito, como a gente é muito responsável pelo nosso tamanho, pelo segmento, a gente vai... para trazer alguma coisa positiva. Então esse foi o primeiro pilar. O segundo pilar, que inclusive nasceu meio que do que me pediram no passado, eles queriam, eu queria aprender, eu queria um curso, eu queria um treinamento. Fizemos a Universidade Automec. Você me comentava antes. A Universidade Automec, que foi uma ideia nova, pegamos algumas instituições como parceiro, como o Senai e o IKEA, falamos, a gente vai pegar uma sala e vocês vão aplicar os teus cursos lá dentro com as suas provas e certificações. Óbvio, escolhemos cursos pequenos, né, para o consumidor, né, poder passear e ver a feira, e fazer um curso curto, geralmente ligado à eletrificação, ligado a esses temas novos ou certificações do IKEA, e todo mundo sendo certificado. Isso tomou um corpo que as empresas entenderam que isso também é uma construção de imagem em prol do segmento e vieram outras empresas. Por exemplo, outra empresa que está trabalhando com a gente super forte, que tem uma sala na Universidade Automec só dela, é a ZF. Outra empresa é a Tirreno. Então, estamos muito satisfeitos com essa penetração. Realmente deu muita conexão, muita aderência. Temos as empresas interessadas e as salas estão cheias. Antes disso, foi feito uma grande movimentação nossa e das empresas para fazer as agendas, né? Então todo mundo já chegou sabendo a hora que vai fazer o treinamento, e foi maravilhoso. Então essas duas partes, esses dois pilares, ela é a parte, vamos falar assim, intelectual da coisa, de conhecimento, de informação, que é a nossa responsabilidade. E a gente é brasileiro, né, Valéria? A gente gosta de curtir onde a gente está. Não interessa que eu vou fazer negócio, eu quero estar feliz, eu quero bater foto. E aí a gente quis fazer uma experiência que a gente repetiu do ano passado, que foi maravilhosa, que é colocar lá fora a arena de drift, o Garage Show. É uma ação fantástica, onde muita gente veio falar assim para mim, Eduardo, você está falando de economia, ESG, e você está queimando combustível, queimando pneu, fazendo barulho, não faz sentido. Falei, calma, gente, calma. É muito normal isso, principalmente quem é fora do segmento tem essa percepção, ou quem é superficialmente dentro. Mas eu tenho um background muito grande da indústria automobilística. Como que eu garanto que este amortecedor vai durar
50 mil quilômetros. Eu tenho que testar ele 1 milhão de quilômetros. Até ele desmontar, até ele derreter. Eu tenho que maltratar dele. Então, é o que a gente fala, né? A gente tem que fazer o stress test em todos os sentidos. Quente, frio, tudo. E então, a gente tem que saber que na hora de testar alguma coisa, a gente maltrata daquela peça. Né? Os compromissos com ecologia, tudo, elas têm que atender, elas precisam atender, mas eu preciso chegar na hora e falar assim, agora eu sei que com 50 mil quilômetros esta peça está apta e com absoluta segurança. Mas ela apanhou na hora de ser criada. Sim. Então, isso o que a gente quis fazer foi uma alusão a esse bastidor da indústria, que eu uso peças lá dentro, e tem um detalhe importantíssimo, importantíssimo. Na regra do drift, os carros que lá estão totalmente transformados, né, carros de corrida, eles, por regra, precisam ter peças algumas peças de mercado dentro. Então, significa que a minha pastilha de freio, que eu uso, está no meu carro. Eu uso e eu estou vendo o que ela aguenta. O que eles estão maltratando daquela pastilha de freio. Isso é uma grande formação de reputação. Né? Primeiro que eu mostro um negócio super legal, um negócio que é meio que um bastidor da indústria automotiva e de peças que a gente não é muito óbvio, né? E as empresas que vêm junto com a gente, que a gente tem patrocínios muito legais, empresas que têm suas peças disponíveis, elas estão lá para mostrar que aguenta, né? Quer dizer, é uma criação de reputação. Tudo é uma ligação. E, se me permite mais um segundinho, claro. Quando a gente estava falando do drift, antes de falar do drift, que eu estava falando da área externa dos nacionais, que foram todas montadas lá na Marquise, ela tem uma ligação muito forte com o drift. A área externa, a Marquise, quando você fala área externa, a pessoa faz assim, não, área externa, não vai ter ninguém, vou ficar jogado às traças. Agora, o pessoal está adorando ficar na área externa, que agora não é mais área externa, é a Marquise, porque o drift chama as pessoas lá para fora e gera negócio para os patrocinadores do drift, gera felicidade para todo mundo que está participando, gera negócios e bastante fluxo para quem está expondo. Então, é realmente um crescimento positivo. Você falou em negócio, assim, a gente sabe que é um número cabalístico, mas você tem um volume de negócio previsto? A gente analisa... Desculpe interromper, mas o impacto que a Automec tem, por exemplo, na economia, no segmento automotivo? Olha, a gente faz um rastreio, mas ele é muito complicado em assumi-lo, porque assim, eu tenho as nossas formas de pesquisa que nos dizem quanto cada um vem para cá para gastar. Entendi. Né? Quem é o responsável pela compra, quanto dinheiro tem essa empresa. E a gente sabe, se eu venho para uma empresa, para uma feira de negócios, que vem a cada 2 anos ou a cada ano, e eu venho com 1 milhão na minha mão, eu vou voltar com R$0, não é? Então a gente faz o seguinte, a gente dá uma olhada, observa pelos cadastros, pelas informações que nós temos, o quanto cada um tem de verba disponível, a gente assume que aquilo foi gasto. Não no dia da feira, porque a pessoa está vendo a feira, mas entre o que acontece na feira e os próximos meses, até 3, 6 meses, a gente estima que cerca de 27 bilhões de reais em negócios são feitos. Só que eu não posso assumir isso, porque ninguém me liga e fala, Eduardo, fechamos. mas é uma estimativa grande. E como que a gente entende que essa estimativa faz sentido? Ano após ano, as pessoas não querem sair da feira. Cada vez eu quero mais empresas, as empresas querem mais entrar e ninguém quer sair. Então a gente entende... Diga. Não, a gente entende que essa roda está girando, né? É o que, entre as outras feiras da mesma natureza, no mundo, a Automec está em que posição? 4ª posição. Tá. Ela é a maior da América Latina, ela é a 4ª maior do mundo. Me diz uma coisa, isso aqui, quando a gente olha para o pavilhão, é uma cidade isso? É uma cidade. Quanta gente está envolvida nisso? Desde a montagem? Envolvida? Nossa, é outro número cabalístico, mas a gente sabe que... Porque é uma fonte de geração de emprego, né? Muito. A gente, quem vê a oportunidade de ver isso crescendo, de aparecendo, é maravilhoso, né? Você tem 0, de repente você tem um monte de madeira, você olha de novo, já começou as paredes, e muitas empresas. Então a gente estima que, pelo menos, trabalhando aqui já com ela montada, mais de 10 mil pessoas só trabalhando. Direto e indireto, né? Só trabalhando.
Na montagem, pode chegar a cerca de 30 mil pessoas aqui dentro, né? Então, quer dizer, a geração de emprego é gigantesca. Eduardo, eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com você. Só a última coisa, ela termina amanhã. Amanhã. Né, no sábado. Isso. Convido o pessoal para vir? Claro que sim. Ainda há tempo. A feira é a maior que vocês já viram. As atrações são as mais legais. Além de tudo, um negócio diferente que eu vi muito, que nós percebemos. Os expositores estão mais criativos, trazendo estandes maravilhosos, iluminados, produtos novos. Vale a pena. Não fica fora dessa. Aqui é o berço de tudo que nasce no nosso segmento, que vai impactar vocês daqui até os próximos 2 anos. Não perca, venha para a Automec. Fechou. Até o próximo episódio, então. Tchau.